Minha mãe morreu sem me pedir desculpa. E o homem que eu mais odeio pegou na minha mão no velório e me chamou de minha menina na frente da cidade inteira. Foi numa terça-feira de setembro. O sino bateu torto, parecia bêbado, e as beatas sussurravam: "Foi em paz, coitada", como se eu não estivesse ali, como se eu fosse cadeira. Tava calor, o ventilador da capela empurrava ar quente e o cheiro de flor misturado com vela me embrulhou o estômago. Eu fingi que estava forte, levantei a cabeça, dei bom dia para quem veio por educação e fiquei olhando a garrafa térmica do café no canto, aquele copo plástico transparente que sempre quebra na borda. Eu pensei no café salgado da minha mãe, não por maldade, por nervoso, por lágrima que caiu sem querer. Eu pensei nisso e engoli em seco, porque eu prometi para mim mesma que eu não ia chorar ali, que eu ia guardar o choro para depois, para quando ninguém tivesse olhando minha boca. Se você tá me ouvindo agora, me diz teu nome e de onde você tá, só para eu saber que tem alguém do outro lado, que eu não tô falando sozinha, tá bem? O primeiro a chegar foi o pessoal da igreja, trazendo terço e aquela fé que segura as pessoas, mesmo quando não faz sentido. Minha tia Nena me abraçou sem encostar, que é o jeito dela, e disse: "Sua mãe descansou, filha." Eu respirei pelo nariz, nodei e não falei nada. O delegado, meu pai de criação, sentou lá no fundo, com a bombinha de asma no bolso da camisa, o olho miúdo, como se ele fosse só mais um velho cansado e não a muralha que ele sempre foi. Ele me olhava como quem pede calma com o olhar, e eu quis morder esse pedido, porque foi muita calma empurrada a garganta abaixo a vida inteira. Eu vi as coroas de flores, lia os cartões com nomes de gente que nunca ligou e tinha vontade de arrancar tudo e deixar só o caixão, seco, sem enfeite, do jeito que a gente viveu. Eu assisti às conversas ao meu redor como quem ouve rádio ruim. Ela era boa, trabalhou demais, coitada. E a palavra coitada me dava vontade de rir. Não porque a minha mãe merecesse menos, mas porque ninguém sabia tudo. Ninguém. Eu ficava lembrando de quando ela me mandava ir dormir e no silêncio da casa eu ouvia a torneira pingando e um copo batendo de leve na pia. Lembrava dela passando café no pano, do sal que às vezes caía da beira do olho, do jeito que ela limpava a xícara com a própria blusa para fingir que foi nada. E eu ali, grande já, com uma raiva antiga e uma vontade de dizer que ela não precisou morrer para virar santa, que dava para ter dito a verdade em vida. Eu decorei o horário que ela parou de existir, 4h09 da manhã. Eu estava no corredor do hospital, sentada no chão frio, com a cabeça na parede, e o relógio da recepção fez aquele tique alto que só faz quando a gente está em silêncio demais. A enfermeira botou a mão no meu ombro e disse: "Sinto muito", desse jeito que vira uma frase pronta, e eu quis perguntar se ela sentia mesmo, se doía nela como doeu em mim. Mas eu só levantei, assinei papel, peguei a sacolinha com as coisas da minha mãe. Tinha uma escova, um chinelo gasto e o caderno azul. O caderno estava sujo de café, mancha antiga, e eu passei o dedo em cima, como se fosse um mapa, e senti que a minha pele ficou pegajosa, quente. Eu levei o caderno para casa e deixei em cima da mesa, do lado da saladeira que a gente quase não usa. Não abri. Tinha hora para resolver, tinha velório, tinha anúncio no alto-falante pedindo para rezar. E tudo era muito rápido e, ao mesmo tempo, uma eternidade. O homem da funerária veio perguntar se eu queria mais vela, mais cadeira, mais água, e eu falei que não, obrigada, que estava bom assim. Na cozinha, alguém jogou detergente de coco no chão para tirar o cheiro de pano velho e ficou um cheiro de sabão com mofo que me levou de volta para a infância, para o banheiro pequeno, bonito nos azulejos e cruel no eco. Quando o movimento do velório baixou um pouco, eu fui no banheiro lavar o rosto e respirar. Me olhei no espelho e vi a minha mãe no meu queixo. Vi a tristeza dela no meu olho. Falei para mim mesma baixinho: "Hoje eu fico em pé. Amanhã eu decido." Eu estava sentindo que a cidade tinha encolhido mais do que já era. A rua lá fora com barulho de ônibus escolar, gente indo e vindo como se a minha mãe não tivesse morrido, como se o mundo fosse uma fila que não para nunca.
Eu deixei a água correr um pouco mais só para ter um barulho que não fosse sussurro e voltei para a sala. No canto da capela, peguei um café, tremendo, e trouxe na xícara de plástico até a mesa da família. Lembrei do caderno azul ali, me esperando em casa, e meu estômago virou, porque eu sabia que tinha coisa ali dentro. Eu sempre soube que minha mãe guardava papel, guardava lembrança, guardava frase. Minha infância inteira foi feita de gaveta que não abria, de envelope que sumia, de história que parava no meio. E o nome dele, do doutor, sempre por perto, rodando a gente feito mosca. O santo de jaleco, o benfeitor, o homem que doa a cesta, que encosta a mão na cabeça das crianças, que tem resposta para tudo quando a rádio liga ao vivo. Eu trabalhava de caixa no mercado e via as pessoas comentando o que ele fez, quem ele salvou. E eu, mordendo dentro da bochecha, repetia para mim mesma: eu vou falar, um dia eu falo. Eu falava isso desde a adolescência. O pessoal ria, diziam que eu era teimosa, que eu inventava. Meu pai de criação, o delegado, sempre dava um jeito de cortar a conversa, com aquela voz que todo mundo respeita sem querer. Deixa pra lá, não mexe nesse vespeiro. E eu, que cresci engolindo, aprendi a colecionar. Colecionei nó no estômago, lembrança torta, conversa ouvida por acidente. Colecionei também papel, nota fiscal, recibo sem assinatura, orçamento 2 vezes maior do que precisava. Eu tinha amigos no hospital, amigos cansados, gente que viu o estoque sumir, que viu doação virar foto e saldo se perder em reunião. Juntei os áudios. Não grava, eu tenho medo. Ainda tô pagando o parcelado do meu filho. E eu, prometendo sigilo, prometendo proteção que eu nem tinha como oferecer. O Adalberto da rádio marcou comigo. Ele gosta quando tem briga. Ele fala baixo quando tá off e fala alto no microfone. Cabelo penteado com gel, aquelas plaquinhas com frases na mesa. Ele me olhou e disse: se você tiver prova, a gente põe no ar, mas tem que aguentar a pressão. E eu disse que aguentava, que eu estava pronta. Tava mesmo. Eu levei o pendrive para ele ver, só para provar que não era conversa. Mostrei 2 planilhas, 2 recibos com valor duplicado, um áudio de um técnico dizendo: não tem luva, doutor, o senhor prometeu. E o silêncio do outro lado. Adalberto bateu o dedo na mesa, feliz, e marcou a entrevista para a semana que vem. Quinta, 8 da manhã. Programa bom, todo mundo escuta. Aí minha mãe morreu antes. E eu quase desmontou o plano, porque a morte faz isso, né? A pessoa some e tudo parece ridículo. Fiquei 2 dias dormindo mal, com o celular vibrando de mensagem de parente e de política. Meus sentimentos, se precisar, força. E eu respondia com mão de robô, uma carinha de reza, um obrigada. Entre uma mensagem e outra, eu abria a gaveta da cozinha, encarava o caderno e fechava de novo. Não queria ler sem estar pronta, mas alguma coisa me puxava, como se ali dentro tivesse a chave de tudo. Eu sabia que minha mãe me amava, isso eu sei. Só que amor sem palavra vira fantasma. Eu já estava cansada de fantasma. Na manhã do velório, antes de sair de casa, eu não aguentei. Sentei sozinha, respirei fundo e abri o caderno. Capa azul, sem desenho, daquelas vendidas na papelaria da esquina. Dentro, uma dedicatória sem data. Para mim mesma, para não esquecer. A letra dela torta no começo e mais calma depois. Nas margens, de vez em quando, um nome repetido. Álvaro, em letras pequenas, quase tímidas, como se ela estivesse ensaiando coragem. Eu passei a mão por cima e eu senti que tinha uma corrente elétrica ali. Fechei de novo, porque fiquei com raiva. Não era a hora. Não era a hora de amar ninguém ali. E sim, eu falo amar, porque, bem, tem nome que a gente escreve repetindo quando gosta, né? Eu conheço essa mania. Eu já tive essa mania por gente que não prestava. Eu botei o caderno dentro da caixa das cartas que veio junto do hospital, a caixa cheirando a mofo e sabão, e fechei. Levei a chave no bolso e fui para o velório com o coração sem lugar. Era como se eu tivesse 2 mãos dentro do peito, empurrando cada uma para o seu lado. Quando eu cheguei, todo mundo fez aquela cara de "olha, ela", e eu fui contando os passos até encostar no caixão. Encostei na madeira como se fosse porta. Quis pedir desculpa. Quis pedir para ela me contar tudo, agora, em voz alta, sem metáfora. E a minha voz não saiu. Saiu só um barulho, uma tosse. Lá pelas 3 da tarde, quando os homens do sindicato vieram trazer a faixa, foi que ele chegou.
O doutor. O santo de jaleco, sem jaleco, camisa clara, perfume caro, barba feita. A capela ficou menor. O barulho de conversa caiu como quando alguém tira o som da TV. As beatas fizeram cara de novela. Ele veio andando devagar, aquele andar de quem já sabe o lugar que pisa. Cumprimentou meia dúzia, foi direto no meu pai de criação, deram um abraço curto e aí ele virou para mim. Eu nem respirei. Meus sentimentos, ele falou, e o tom saiu certo, treinado. A mão dele encostou na minha, quente, firme, e ele completou com uma naturalidade que me derrubou por dentro. Minha menina. Eu tirei a mão como se ele tivesse encostado um ferro quente. Eu sei que foi forte. Eu vi a expressão dele mudar um pouquinho. Eu ouvi uma mulher atrás dizer, nossa, e eu respondi, baixo, mas deu para ouvir, não me chama assim. Ele inclinou a cabeça, meio surpreso, e tentou continuar. Sua mãe foi uma mulher corajosa, e eu falei, não precisa, sem olhar para ele, com a mandíbula presa. O delegado, do lado, apertou meu braço, um aviso, e eu soltei. Eu não ia apanhar ali, não mais. Ele ficou 2 segundos parado. Colocou um buquê no canto, fez o sinal da cruz e recuou. Eu senti os olhos de todo mundo pesando na minha nuca. Senti também um gosto de sangue na boca, de tanta raiva que eu mordi. Um homem da prefeitura veio sussurrar alguma coisa no ouvido dele e os dois se afastaram. Eu fui pro fundo, perto da janela, respirar. Uma prima veio perguntar, menina, tá bem? E eu só levantei a mão, pedindo silêncio. Eu tava bem não. Tava nervosa, com a mão suando e a cabeça zumbindo. No banheiro da capela, eu apoiei as mãos na pia e falei, para mim mesmo, olhando nos meus próprios olhos. É agora. Acabou a espera. E veio uma calma esquisita, não paz, calma de quem escolheu uma briga. Eu lavei o rosto, arrumei o cabelo com a mão e voltei. Sentei do lado do caixão, segurei a borda e fiquei. 1 hora, 2, as velas diminuindo, gente indo e vindo. O delegado me trouxe água, tentando encostar sem invadir. Quer comer alguma coisa? Eu disse que não. Ele começou, filha, e parou, como sempre parava quando ia falar do doutor. E eu deixei no ar, que se acostumasse com o vazio, porque eu também vivi no vazio que ele me deu. As mensagens no meu celular continuavam caindo. Uma do Adalberto. Qualquer coisa a gente adia, me avisa. Eu olhei para a tela e na hora, sem pensar muito, escrevi. Mantém, semana que vem, quinta, 8. Ele respondeu com um joinha e eu desliguei o som. Eu sabia que ia ser feio. Eu sabia que ia dar ruim para mim, talvez para outras pessoas. Mas eu também sabia que alguma coisa em mim ia morrer de vez se eu engolisse isso de novo. Eu não aguentava mais esse sal na boca. Quando o sal começou a baixar, o padre chegou para rezar. E a capela ganhou aquele som de voz treinada, palavras alinhadas, promessa de céu. Eu fechei os olhos 1 segundo e vi minha mãe na cozinha, o pano de prato no ombro, mexendo o café e dizendo, tá amargo? Põe mais açúcar. E eu rindo, dizendo, mãe, você botou sal. Lembrei de uma vez que ela deixou cair a colher e chorou. Chorou sem barulho, e eu fingi que não vi, porque eu era nova, porque me ensinaram a não ver. Dessa vez, eu abri os olhos e olhei para o caixão sem medo. Eu disse, por dentro, eu vou falar, eu prometo. A noite caiu, a rua ficou mais vazia. O doutor foi embora sem olhar para trás, escoltado por 2 assessores. As beatas foram ficando cansadas. Os homens do sindicato falaram alto demais sobre futebol, tomaram café frio. Eu fiquei ali, inteira, sentinela da minha própria coragem. O delegado cochilou um pouco, a mão dele caindo de leve, e eu coloquei um cobertor nos ombros dele, por hábito, por cuidado, por amor, mesmo com a raiva. Eu sei o que ele fez por mim, sou grata. E eu também sei do muro de silêncio que ele levantou e me obrigou a morar atrás. Quando a madrugada já quase encostava na quarta-feira, eu fui para casa com 2 sacolas, as roupas da minha mãe e a caixa, o caderno dentro. Eu acendi a luz da sala, tirei o sapato, sentei no chão e espalhei tudo na frente do sofá. Eu pensei, amanhã eu enterro minha mãe, semana que vem eu falo na rádio e hoje eu abro o que ela não abriu em vida. Peguei o caderno de novo, passei o dedo na dedicatória. Para mim mesma, para não esquecer. No canto da página, de caneta azul, o nome dele, escrito pequeno 4 vezes.
Álvaro, 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 Álvaro. Eu sorri de um jeito que não é bonito e disse, alto, pra ninguém, pra ela, pra mim. Semana que vem eu acendo o fósforo. Na manhã seguinte, eu dormi no quarto lilás da minha infância, mas dormir é jeito de dizer. Eu deitava, virava, levantava para beber água, ficava em pé na janela olhando o quintal, escutando um galo que não respeita luto. Os retratos na parede me encaravam. Minha mãe moça, meu pai de criação com bigode antigo, eu com vestido amarelo e o joelho ralado. Tudo tão limpo que dava desconfiança. A casa parecia me ouvir. Cada passo fazia um barulhinho de madeira velha. Eu peguei a caixa das cartas, botei em cima da cama e fiquei passando a mão na tampa. Abri, escolhi uma, voltei atrás, fechei, respirei. Acordei antes do sol direito, como quem tem compromisso com o que não sabe. O cheiro de pão da padaria da esquina entrou pela janela, misturado com o cheiro de mofo do armário. Eu tomei banho rápido, vesti uma roupa preta simples e fui buscar café. Na rua, todo mundo pareceu ter combinado de falar baixo. Bom dia com pena, bom dia com curiosidade. Na padaria, o rádio estava ligado alto, tocando uma moda antiga, e entre uma música e outra, a voz do Adalberto chamando para audiência. Quinta-feira, programa especial, Comunidade Fala. Eu senti a espinha arrepiar. Pedi 2 pães e um café. A Teresa do salão me viu pelo espelho da porta e saiu com a mão ainda suja de tinta de cabelo. Menina, ela começou, aquele jeito de falar que abraça e puxa a orelha ao mesmo tempo. Sinto muito, viu? Eu agradeci com a cabeça. Ela apertou minha mão. Não volta a ser cabeça dura, não. A cidade tá sensível. Eu ri sem graça. Sensível ela sempre esteve, Teresa. Sensível para um lado só. Ela suspirou. Você sabe como é. Não é todo mundo que pode brigar. A gente trabalha aqui. Depende do hospital, do posto. O doutor, ele é o que a gente tem de menos pior. Eu olhei para o chão. Menos pior cansa, Teresa. Ela apertou meu braço. Eu sei, mas não vai sozinha, não. Se for fazer barulho, escolhe direito a hora. Promete? Eu não prometi. Saí com o saquinho quente na mão e uma vontade de chorar que prendi no fundo da garganta. No cemitério, o sol estava seco, impiedoso. A terra esfarelou na minha mão quando joguei por cima do caixão. Eu não desfaleci. Eu fiquei firme. O delegado ficou do meu lado, quieto, a bombinha de asma espiando no bolso da camisa. Ele me passou um lenço. Eu aceitei sem usar. As pessoas falaram aquelas coisas de cemitério. Vai com Deus, força, ela tá em lugar melhor. E eu pensando que lugar melhor seria aqui, sentada na cozinha, reclamando do preço do feijão, pedindo para eu olhar a roupa no varal. Quando acabou, eu abracei quem precisava e fui embora. A cidade ficou menor quando eu entrei pelo portão de casa. O quarto lilás me chamou de novo. A caixa das cartas me esperava, com a paciência de coisa que sabe que vai doer. Eu botei o pão na mesa, larguei o café sem tomar e sentei com a caixa no colo. Eu disse em voz baixa, só 3 hoje. 3 e chega. E abri a primeira carta com a mão tremendo, soprando a poeira como se fosse vela de bolo. E li a primeira frase, devagar, como quem aprende a andar de novo. E foi como se minha mãe estivesse sussurrando do meu lado, com o pano de prato no ombro, sem olhar para mim, mas falando comigo. Eu parei no meio, fechei o olho, continuei. E a sala ficou menor que um armário. A sala virou meu peito, apertado e quente. Eu li até o final e deixei a carta faceada em cima da mesa, com medo de dobrar o que já veio torto. Eu respirei e decidi. A segunda depois do almoço, a terceira antes de escurecer. Eu precisava de intervalo para existir entre uma ferida e outra. E mesmo assim, doía igual. Doía feito dente inflamado que não passa com remédio. Quando voltei do cemitério, o delegado estava sentado na cadeira da cozinha de frente para a janela, a mão descansando na bombinha. Parecia menor. Eu entrei, ele me olhou por cima dos óculos. Come alguma coisa, disse, como quem repete uma ordem antiga. Eu sentei, empurrei o pão no prato e esperei ele falar. Ele engoliu seco. Eu sei que você marcou coisa com a rádio. Eu não perguntei quem contou. Nessa cidade, notícias andam de bicicleta sem corrente. Marquei.
Ele esfregou o rosto. Filha, eu não quero briga, não contigo e não com ele. Ele, o nome nunca vinha. O senhor tem medo? Ele ficou olhando a própria mão. Tenho. Medo do que te fazem, medo do que sobra para nós, medo de perder o pouco equilíbrio que a gente tem. Eu senti a raiva antiga subindo, aquela que queima devagar. Equilíbrio de quem, pai? O nosso? O da cidade ou o dele? Ele pigarreou. Você sabe como funcionam as coisas. Esse hospital segura tudo. Vacina, parto, nebulização, exame. Se você derruba o homem, derruba junto o que funciona. E quem sofre primeiro é a gente de baixo. Eu levantei a cabeça. E quem sofre já, desde sempre? Quem engole? Quem foi queimado nesse fogão e saiu quieto? Ele não respondeu. Eu sei que tem coisa errada, ele disse, baixinho, como quem confessa num corredor de igreja. Mas às vezes, o menos pior é o que dá para caber. Eu bati a mão na mesa sem força, só para dar barulho. Eu não aguento mais caber, pai. Ele respirou com dificuldade, usou a bombinha e a mão dele tremeu um pouco. Pensa em mim, pensa na tua mãe, pensa no teu emprego lá na capital, pensa nas contas, é muita coisa. Eu olhei para ele e vi um homem com medo, não o delegado que me botou de castigo, que enfrentou ladrão com o peito. Isso me deu pena e raiva misturadas. Eu vou pensar, eu disse, sem prometer nada. Ele levantou devagar, me encostou a mão no ombro e saiu para o quintal como quem procura ar onde não tem. No fim da tarde, eu fui ao hospital. Não queria ir, mas fui. Eu precisava ver com meus próprios olhos o lugar que eu sempre apontei no mapa do meu ódio. A recepção cheirava lisoforme e a fé de quem espera milagre numa segunda-feira. A televisão passava desenho sem som, as crianças com febre dormiam de boca aberta, uma mãe abanando com a carteira de identidade. Na parede, fotos do Dr. Álvaro sorrindo. Com cesta básica, com a chave grande da nova ala, com um bebê enrolado num cobertor azul. Eu fiquei parada de frente para a parede, contando quantas vezes ele aparecia. Uma mulher reconheceu a minha cara, veio perto. Você é a filha da Dona Maria das Dores, né? Deus conforte. Eu agradeci. Ela completou. Ele é bom, viu? Minha sogra estava sem enxergar, ele arrumou o mutirão de catarata, voltou a ver a novela. Eu sorri torto. Que bom! E saí andando pelo corredor, os passos ecoando. Eu vi um menino com chiado, a bombinha emprestada, a mãe agradecendo a um enfermeiro. Vi também a enfermeira que tinha perdido o emprego mês passado, sentada do lado de fora, uniforme sem crachá, esperando alguém. Eu me aproximei. Posso sentar? Ela sentiu. Tira não, senão acham que é entrevista, ela disse, rindo sem humor. Eu sentei. Você sabe por que eu tô aqui, né? Ela olhou em volta. Todo mundo sabe. Eu não sou corajosa igual você. Eu não me achei corajosa, eu me achei cansada. Mas eu falo o que eu vi. E falou. Falou dos plantões que sumiam do papel e apareciam no bolso de alguém. Falou das luvas que nunca davam, da planilha que subia no mês da eleição. Qualquer coisa medrava, sem meu nome. Eu liguei o gravador escondido no bolso e ela contou uma história inteira com um fio de voz. Quando terminou, chorou um pouco, calado, enxugando com o punho. Eu segurei a mão dela. Eu não vou te expor, eu prometi. E já doeu prometer o que eu não sabia se ia conseguir cumprir. Saí de lá com o peito pesado e encontrei o seu Geraldo, pedreiro que fez a reforma da ala de fisioterapia. Ele me viu e já veio com o assunto pronto. Eu recebi metade, moça, metade e silêncio, e assinando que foi tudo. Ele abaixou o boné, como quem tem vergonha de ter cedido. Eu aceitei, porque meu menino precisava de remédio. Eu ia fazer o quê? Bater boca? Falar mal do santo? Eu ia perder serviço na cidade todinha. Eu perguntei se ele topava gravar. Ele pensou, coçou a cabeça. Eu falo, mas sem meu nome. Eu ainda preciso trabalhar. Eu gravei só a voz, meio torta no bolso, com medo que alguém visse. E enquanto eu ouvia e guardava, uma moça passou carregando 2 bebês, gêmeos, pequenininhos, bonitos, a boca fazendo barulhinho. O pai vinha atrás, emocionado. Graças a Deus e ao doutor, ele disse para o porteiro, e o porteiro respondeu, amém. Eu fiquei ali, no meio dos 2 mundos, sem chão. A adolescente que sumiu da cidade, a Luísa, eu não vi.
mas encontrei a mãe dela, na saída, encostada no muro. Ela não volta, a mulher falou, sem eu perguntar. Ela nunca mais volta. E calou. Eu fiquei com a história entalada, com as outras histórias também. A gente sempre acha que a balança vai dar um número que salva. Mas as coisas não fecham, não em cidade pequena, não quando o santo tem pé no barro. No fim do corredor, eu me escondi um pouco, atrás de um bebedouro, quando vi ele chegando. Sempre tem alguém esperando quando ele chega. Aplauso baixo, sorriso, mão estendida. Eu contei, sem querer, quantas mãos tremiam quando ele passava. 2, 3, 4. Uma das mãos era de uma senhorinha que estava ali desde cedo, a outra de um rapaz que tinha cara de quem recebeu um favor caro. Eu respirei, peguei o caminho contrário e saí antes que meu corpo me traísse. No portão, meu celular apitou. Mensagem do Adalberto. Tá quente aqui, certeza que mantém? Eu li de pé, com gente entrando e saindo. Eu escrevi, mantém, e mandei um áudio curtinho, a voz firme, para me ouvir mais do que para ele. Quinta, 8. Ele mandou um coração azul, e eu senti um enjoo. Voltei para casa andando devagar, como se cada passo pudesse adiar um pouco o que estava vindo pela frente. A propaganda do doutor estava em tudo, outdoor, carro de som, santinho no chão. Trabalho e verdade. Quando eu li a palavra verdade, me deu vontade de arrancar a faixa com a mão, como se fosse teia de aranha grudada no rosto. Em casa, eu lavei o rosto e sentei de novo na mesa. Abri a segunda carta. O papel mais amarelo, a letra mais nervosa, palavras cortadas, como se ela tivesse escrito com pressa e arrependimento ao mesmo tempo. Eu me vi num lugar que não é meu, começava. Às vezes eu penso que... Ela parava, riscava e escrevia de novo. Tinha culpa e carinho misturados, e um jeito de falar de um homem sem dizer o nome, como se ela mesma não aguentasse pronunciar. Ele me faz... Parava. Eu não sou uma mulher ruim, ela dizia, pedindo absolvição para o papel. Eu encostei a testa na mesa. Fiquei ali um tempo. Saí para tomar água. Voltei. Na terceira carta, a letra já estava mais mansa. Eu quis ir embora. Eu travei nessa frase. Eu quis ir embora. Minha mãe falando de fuga, minha mãe falando de coragem e medo da mesma sala onde eu cresci. Ela dizia que não conseguiu, que ficou por mim. Eu fiquei por você. Eu li e reli. Eu sabia, mas ler é diferente de saber. Ler é como ouvir a pessoa falando. Eu ouvi minha mãe. Eu ouvi e eu doeu. Eu não queria abrir a quarta. Eu podia abrir. Ela estava ali, viradinha, com uma marca de café na ponta, como um dedo molhado. Mas eu não abri. O céu lá fora começou a escurecer. As vozes dos vizinhos subiram. Alguém botou um forró baixo do outro lado da rua. Eu fechei a caixa. Botei a mão em cima. Fiquei assim, como quem segura uma panela quente com pano, sem largar, sem pegar direito. Perto das 8, Teresa apareceu na grade. Ela bateu, eu fui lá. Eu trouxe comida, ela disse, levantando uma marmita. Macarrão e frango. Você não vai cozinhar hoje. Eu sorri. Obrigada. Ela entrou, a casa cheirou a salão de beleza e alho refogado. A gente sentou na cozinha. Ela mexia no brinco e falava baixo. Tá todo mundo falando de você. Eu revirei os olhos. Quando não estão? Ela riu. Agora é mais. Dizem que você vai botar boca no mundo. Dizem que você tá com prova. Dizem que o doutor mandou perguntar se você quer conversar. Eu parei no meio do gole d'água. Quem disse? Ela deu de ombros. O povo. Um assessor dele passou lá no salão para cortar o cabelo, soltou. Disse também que ele ficou sentido com o velório, que você foi dura. Eu dei um risinho feio. Eu fui justa. Teresa me olhou com pena. Você tá pronta para ver teu nome na boca dos outros? Eu encostei na cadeira. Nunca saí de lá. Só que agora eu falo também. Ela suspirou, deixou a marmita, me abraçou e foi embora, fazendo o gesto do Pai Nosso pelo ar, como quem sela a visita. A noite foi comprida. O delegado entrou no quarto batendo na porta antes. Posso? Eu disse que sim. Ele sentou na ponta da cama, as mãos nos joelhos e não sabia onde colocar o olho. Eu falei com o padre. Se você quiser, a igreja ajuda com advogado se precisar. Não quero que você fique desprotegida. Eu olhei para ele. Eu não preciso do padre. Eu preciso de você do meu lado. Ele assentiu, meio derrotado. Tô aqui. E ficou.
Ficou um tempo respirando junto comigo em silêncio, como se isso fosse juntar algum pedaço. Quando ele levantou para sair, parou na porta. Tem coisa, ele começou e engoliu. Deixa pra lá, outro dia. Eu vi a frase inteira que ele engoliu. Ela ficou flutuando no quarto, sem lugar para pousar. Eu virei para o lado e abracei o travesseiro. No escuro, a caixa parecia uma pessoa sentada na cadeira, me olhando, pedindo que eu abrisse. Eu demorei, mas abri. Tirei de cima o que eu já tinha lido e cheguei numa carta sem remetente, dobrada com capricho, diferente das outras. O papel mais grosso, a borda com uma mancha antiga. Eu virei para ver se tinha data. Nada. Do lado de fora, o sino da igreja bateu torto de novo, aquele jeito bêbado dele. Meu celular vibrou. Mensagem do Adalberto. Estão me pressionando para não te dar microfone, só avisando. Se você desistir, eu entendo. Eu respirei. Não vou desistir, eu escrevi, e o meu dedo tremeu no enviar. Quando voltei para a carta, eu senti um medo que eu não sei explicar. Medo de cair num buraco que não tem degrau para subir. Eu passei o dedo pela dobra, parecia queimar. Eu pensei na minha mãe dizendo, eu fiquei por você. Pensei no doutor encostando na minha mão no velório e me chamando de minha menina como se tivesse direito. Eu pensei no delegado no meu batizado, eu no colo dele, foto na sala. Eu pensei em todas as vezes que a cidade escolheu um lado da história e me deu o outro para segurar. Eu fiquei com a carta entre os dedos, parada, como quem segura um fósforo e não risca. E do lado de fora, uma moto parou em frente ao portão. O farol entrou pela fresta da janela e me cortou o rosto. Alguém tossiu. Bateu 2 vezes no ferro. Silêncio. Eu levantei, com a carta na mão, e cheguei na sala sem acender a luz. Parei atrás da cortina, o coração batendo no pescoço, e espiei. E fiquei assim um segundo comprido demais, sem saber se abri o portão ou a carta primeiro. Eu fui primeiro no portão. A cortina grudando no meu braço, minha respiração saindo torta. Quem é? Eu perguntei, a voz mais fina do que eu queria. Sou eu, Júnior, do cartório. Eu reconheci o timbre, aquele jeito de falar com a boca torta, como se tivesse sempre com pressa. Abri o portão só um tanto. Ele estava de capacete na mão, suando, a camisa social amassada. Desculpa vir essa hora, ele disse, olhando para o chão. É que apareceu um negócio lá, teu nome. Eu não posso ficar com isso lá não, nem posso dar, mas eu trouxe. Ele me entregou um envelope pardo, leve e pesado ao mesmo tempo. Não fala que fui eu, pelo amor de Deus. Eu peguei e segurei com as 2 mãos. De onde? De uma pasta que ninguém mexe. Tava jogado. Eu nem devia ter visto. Eu vou embora. Finge que foi o vento. Ele fez um meio sorriso, nervoso. Você tá bem? Eu abri a boca para responder e nada saiu. Eu fiz que sim com a cabeça. Ele botou o capacete, ligou a moto, sumiu no escuro, como se o bairro tivesse engolido ele. Fechei o portão devagar. Voltei para a sala com a carta numa mão e o envelope na outra, como se eu carregasse 2 bombas. Sentei na beira do sofá. Olhei para os 2. Escolhi a carta. Se minha mãe escreveu, era por ali que eu ia entrar. Eu descasquei a dobra com cuidado. O papel estalou. O cheiro de coisa guardada veio forte. Eu comecei a ler e senti a língua ficar pesada. Eu te amei por medo e por coragem. Eu parei nessa frase. Fiquei parada, ouvindo só o barulho do meu coração. Continuei. Fiquei porque você ficou. Eu li de novo, porque sou teimosa. A mão suava, o papel umedecendo. Ele não é santo fora do jaleco. Ele é homem. Eu também fui mulher. Eu segurei a respiração. Minha mãe nunca falou assim comigo, nem viva, nem morta. Eu não vou dizer o nome porque você conhece, mas você conhece o jeito que ele segura a xícara, o jeito que ele não olha para o chão, o jeito que diz minha menina e põe a mão aberta, nunca o dedo. Eu quis ir embora. Eu quase fui. Eu encostei a carta no colo e botei a mão no rosto. Eu vi o velório. Eu senti a mão dele. Minha menina. Eu mordi o lábio até arder. Li mais. Eu me apaixonei do jeito errado, na hora errada. Eu não sou ruim. Eu não quis que você carregasse o meu erro. Eu quis te dar a cidade limpa, mas ela nunca foi limpa, nem para mim, nem para você. Eu fui até a pia e deixei a água correr. Bebi de pé. Voltei. Quem me impediu de ir embora foi ele, o homem da tua certidão.
Ele achou que proteger é calar. Ele carregou a gente no braço e na mentira. Eu sentei de novo. No dia do teu batizado, quando ele te pegou no colo, a decisão estava feita. Ele me pediu para ficar. Disse que você precisava de casa, de nome, de quintal. Disse que ele, o outro, te amaria do jeito que sabe, distante e mandando dinheiro para a cidade. Eu aceitei. Eu fui covarde e fui mãe. Eu parei nesse mãe como se fosse pedra no caminho. Fiquei um tempo em silêncio. Eles fizeram um acordo sem você, e eu concordei sem mim. Eu vi os olhos dele, do jaleco, cheios de água. Eu vi os olhos do uniforme, duros. Eu escolhi o uniforme. Eu pensei que amar é ficar. Eu fiquei por você. Eu sussurrei não, mas saiu baixinho, como se eu tivesse medo de alguém ouvir. Se um dia você ler isso, já vai ser tarde. Eu peço perdão com a mesma mão que bateu o pano na mesa. Eu te devo a verdade e só tenho coragem agora. Minha garganta fechou. Eu virei a carta, procurando mais, qualquer coisa que desmentisse. Não tinha. Tinha só o jeito dela de pedir licença. E, no rodapé, um borrão de café secado formando um círculo feio, como uma lua torta. Eu encostei a testa no papel e fiquei ali, respirando a tinta e o mofo, tentando não cair do sofá. Eu abri o envelope pardo e não. Eu fechei o envelope pardo e deixei ele ao meu lado. Olhei para a letra da minha mãe. Era dela. Eu sabia. Eu lembrei dela na cozinha, de avental e olho vermelho, mexendo o café com força, às vezes tão distraída que derramava sal. Sal no café. Agora fazia sentido que doía. Não foi abuso, ela tinha escrito. Foi amor escondido. Eu quis rasgar. Eu não rasguei. Eu coloquei a carta na mesa com um cuidado que eu nunca tive com nada na minha vida e fiquei olhando para ela, como se a folha fosse falar mais. Eu levantei, andei até o quarto lilás, peguei o caderno azul, na capa a dedicatória sem data, por dentro o nome dele escrito na margem várias vezes. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Como se ela estivesse treinando dizer. Eu fiquei tonta, sentei na beira da cama e ri um riso ruim, curto, que morreu rápido. Eu falei alto sozinha. Não, mãe, não, me poupa. Mas não tem como poupar morta nenhuma. Eu encostei o caderno no peito e voltei para a sala, caminhando devagar como quem leva uma bandeja com copos cheios. A carta aberta em cima da mesa, o envelope pardo do lado, quieto. Eu peguei o envelope, arranquei a aba de uma vez. Dentro, um papel xerocado, o brasão do cartório em cima, minha certidão de nascimento. Eu bati o olho e já senti a perna perder força. Tinha um nome riscado. Não inteiro, o começo. Uma letra maiúscula, um traço até metade, em cima do risco uma assinatura miúda autorizando a correção. No rodapé, na margem, uma anotação escrita à caneta esferográfica azul. 2 palavras, pelo bem dela. Eu não precisei de lupa. Eu reconheci a letra, a inclinação, o jeito de fazer o P, a voltinha do L. Era a letra do delegado, meu pai de criação. A mão que me deu colo. A mão que me botou de castigo, a mão que escreveu pelo bem dela. Eu falei, filha, dá e engoli. Eu tremi. Eu fui até a cozinha, peguei um copo, derrubei água no chão, xinguei baixo, merda, 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 e sentei no banco com o papel na mão, as lágrimas ardendo sem cair. Eu passei o dedo onde o nome estava riscado. A caneta tinha marcado o papel. Estava em relevo. Eu fechei o olho e vi a cena. Eles dois numa mesa, a caneta na mão de um, o outro com o carimbo. Minha mãe num canto, calada, segurando a bolsa. Eu quase vomitei. Antes de eu continuar, me diz teu nome, tua cidade. Fala baixinho pra mim. Eu preciso saber com quem eu tô dividindo isso. Eu tô aqui, na minha cozinha, com um papel na mão que mexe com tudo que eu sou. Eu não quero falar sozinha. Diz teu nome. Diz de onde você tá ouvindo. Eu juro que eu escuto. Eu fiquei um tempo só olhando pro papel e depois pro teto, como se o teto tivesse resposta. Peguei o celular, liguei pro Júnior. Ele atendeu sussurrando. Eu não posso falar. Só uma coisa, de onde saiu isso? Ele fungou. Tem uma sala com pastas antigas, coisa de gente que pediu retificação. Eu estava separando uns livros velhos para passar pano, caiu isso. Eu vi teu nome. Eu achei que você precisava ver. Vão dar falta. Vão saber que foi você? Eu não sei. Ele respirou fundo. Não liga mais para mim, não. Qualquer coisa, joga isso fora. Esquece meu nome. Ele desligou.
Eu fiquei com o telefone na orelha um tempo, ouvindo o nada. A TV do vizinho estava alta, alguém ria num programa velho. Eu voltei para a mesa e coloquei a xerox do lado da carta. Parecia que as duas coisas se olhavam e riam da minha cara. Eu peguei o caderno de novo, fui nas margens. Álvaro, Álvaro, um que ela não terminou de escrever. O nome inteiro também aparecia numa página dobrada de trás. Auá, que me ensinou a e parava. Ela já tinha parado tanto nessa vida. Eu não queria, mas fui até o quarto dele. Bati. Pai? Ele respondeu do outro lado, a voz cansada. Entra. Ele estava sentado na cama, de camiseta, a bombinha do lado, os óculos no colo. A janela aberta, o quarto com cheiro de pomada e talco. Eu fiquei de pé na porta. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ele me olhou e entendeu. O corpo dele entendeu antes da cabeça. Ele ficou pálido. Eu cheguei perto, estendi a xerox. Ele recebeu com 2 mãos, como se a folha pesasse um mundo. Botou o óculos, demorou mais do que precisava para focar. Leu o topo, engoliu. Viu o risco. Foi direto na margem, como quem sabe o que vai encontrar. Os olhos travaram no pelo bem dela. A mão dele começou a tremer. Eu não falei nada. Ele também não falou. A gente ficou um tempo ali, preso num silêncio velho. Eu falei primeiro. É tua letra, né? Ele fechou os olhos, abriu. É. Minha boca entortou. Não era raiva só. Era nojo de ter acertado. Quem é meu pai? Ele quis se mexer, quis levantar, não conseguiu. Eu sempre fui teu pai. Eu dei um passo para trás. Quem é meu pai de sangue? Ele baixou o olhar. Por que agora? Eu respirei torto. Porque agora tem papel. Porque agora tem tua letra. Porque agora tem a dela, dizendo que ficou por mim. Ele apertou o papel como se pudesse amassar a história. Eu fiz o melhor que eu podia. Quem é? Eu perguntei de novo, firme, cada palavra um soco. Ele encarou o chão. Eu te criei, eu troquei tua fralda, eu fiquei acordado nas tuas febres. Eu bati a mão na cômoda. Eu sei, eu não tô falando disso. Eu engoli o choro. Eu quero saber o nome. Ele passou a mão no rosto, cansado, como quem chega ao fim de uma estrada. É o doutor, ele disse, sem levantar o olho. O Álvaro. O nome entrou na minha cabeça como entrada de faca numa fruta. Eu não senti na hora. Eu ouvi meu sangue nos ouvidos. O quarto ficou menor, a cama longe, a janela muito clara. Não, eu disse, e saiu um sopro, uma coisa feia. Não. Ele botou a mão para frente, como quem tenta segurar um copo caindo. Eu tentei proteger. Eu ri um riso sem nada. Protegeu quem, pai? Ele? Você? A cidade? Ele quis tocar meu braço. Eu recuei. Ele baixou a mão. Eu olhei para a xerox, para o pelo bem dela. Eu quis rasgar, engolir, botar fogo, qualquer coisa que apagasse. Eu não fiz nada. Fiquei de pé, o corpo tremendo, a cabeça rodando. Eu queria vomitar e gritar e dormir, tudo junto. O nome dele repetia na minha boca como um gosto ruim. Álvaro, Álvaro, Álvaro. Eu repeti baixinho, para ver se virava mentira. Não virou. O celular vibrou em cima da cômoda. Eu vi o nome dele na tela como uma piada pronta. Álvaro. Eu congelei. O delegado olhou para mim assustado. Eu atendi sem pensar, coloquei no ouvido com a mão suando. O silêncio do outro lado durou 1,5 segundos, mas pareceu uma vida. Minha menina, ele disse, com a voz baixa, grave, íntima de quem morou dentro da minha família sem a porta. Eu não disse nada. Senti a raiva e o enjoo subirem juntos. O delegado levou a mão à bombinha, apertou, puxou o ar. O barulhinho de plástico enchendo o quarto. Eu queria saber se você tá bem, ele falou, como se fosse normal. Eu travei. A minha garganta fechou. Eu fechei os olhos. O som do meu próprio coração tampou o mundo. Eu tirei o telefone da orelha, apertei a tela e encerrei a ligação. Não, eu disse, para ninguém e para todo mundo. Eu virei para o delegado com a mão aberta, a palma ardendo, e joguei o papel na cama. Acabou, eu falei. Ele balançou a cabeça, sem entender se eu estava dizendo que tinha acabado o quê. Não acaba nunca, ele respondeu,
E foi a coisa mais honesta que ele falou naquela noite. Eu saí do quarto, esbarrei na porta, bati o ombro, nem senti. A sala me recebeu com a carta da minha mãe em cima da mesa. Eu sentei numa cadeira com as pernas moles. Abri a carta de novo, como se reler fosse mudar uma letra. Eu fiquei porque você ficou. Eu bati a carta na mesa. Eu não quis ficar. Eu falei isso em voz alta, para ela ouvir de algum lugar. Lá fora, o rádio do vizinho mudou para notícia. Campanha segue forte, Dr. Álvaro lidera. Eu ri de novo, sem vontade. Eu apoiei o cotovelo na mesa e enfiei a cara na mão. Eu tremia. Eu queria que alguém entrasse pela porta e dissesse: acabou a brincadeira. Ninguém entrou. Eu levantei de novo, fui até a estante e peguei a caixa. Dentro tinha mais cartas. Eu peguei uma sem pensar e abri. Era pequena, quase um bilhete. Se você ler isso e me odiar, eu entendo. Eu joguei a cabeça para trás e soltei um suspiro que doeu no peito. O quarto girou. Eu precisava de ar. Eu fui até a porta, abri, deixei o vento da noite bater no meu rosto. A rua estava vazia, só um cachorro cheirando um saquinho de lixo. Eu quis sair andando até a beira da cidade, segui, até a estrada. Meus pés não saíram do tapete. Eu encostei a testa no ferro do portão. Estava gelado. Eu fechei os olhos e o nome dele apareceu escrito por dentro das pálpebras. Eu bati a cabeça de leve no ferro como quem tenta desalojar um pensamento. Nada se mexeu. A campainha tocou. Eu pulei. Voltei para o meio da sala sem coragem de atender. Tocou de novo. Eu caminhei devagar até a porta e perguntei: quem é? Silêncio. A campainha parou. Eu fiquei ali, esperando um barulho qualquer, um passo, um respiro. Nada. Quando eu abri, não tinha ninguém. No chão, um envelope de propaganda com o rosto dele impresso, o sorriso branco, a frase "Trabalho e Verdade". Eu abaixei, peguei, amassei sem olhar, joguei no lixo com força. Fechei a porta. Minha mão tremia tanto que eu tive que segurar a maçaneta com as duas. Fiquei ali, segurando a porta como se ela quisesse fugir. O delegado apareceu no corredor, devagar. "Filha", ele começou. Eu virei e encarei. "Não me chama assim agora." Ele parou, engoliu. "Eu não queria te perder." Eu levantei a mão, pedindo silêncio. "Você já me perdeu um pedaço." Ele tropeçou numa palavra que não conseguia ouvir. A casa parecia pequena demais para aquele nome novo circulando dentro. Ele deu um passo na minha direção. "Não me toca." Ele parou. A minha respiração saía em espasmo, como no dia que eu fui atropelada de bicicleta e levantei sem saber onde doía. Era isso. Eu estava de pé e não sabia onde doía primeiro. O quarto lilás, a carta, a xerox, a voz no telefone dizendo "minha menina", tudo junto. Eu encostei na parede para não cair. E eu senti pela primeira vez que o ar era uma coisa que podia faltar. Eu abri a boca para puxar e veio curto, veio errado. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, encostada, ouvindo o relógio da cozinha batendo. O delegado se mexeu para pegar água. Eu balancei a cabeça e ele parou. Eu consegui caminhar até a mesa e sentei. As luzes da rua entravam pela janela e faziam riscos no tampo. A carta estava ali, a xerox também. Eu botei uma em cima da outra. Ficaram do tamanho exato da minha raiva. Eu sabia que, a partir dali, nada ia voltar. Eu segurava duas coisas que mudavam o meu nome, a minha história, a minha voz, e eu ainda tinha que abrir o resto da caixa. Eu não abri. Eu fiquei parada, com as duas mãos na madeira, olhando para o buraco que se abriu no meio da minha vida. E eu repeti baixinho, para o vazio e para mim: "É o doutor." E foi como se a casa inteira, a rua, a cidade, respondessem de volta. Tudo que eu achava verdade desabou no mesmo segundo e fez um barulho que só eu ouvi. Eu olhei para o delegado sem enxergar direito. Eu abri a boca para perguntar qualquer coisa, e nenhuma palavra veio. Eu só ouvi o sino da igreja batendo torto, como sempre, e soube que não tinha como desouvir o que eu ouvi. No dia seguinte, eu mandei uma mensagem curta: "Quero te ver hoje. Clube." Ele respondeu em 2 minutos. "Que horas?" Eu demorei para digitar. 8. Passei o dia andando pela casa com a pendrive no bolso e as cartas numa pasta velha de plástico, dessas transparentes arranhadas. Eu não comi, não entrou nada.
Tomei 2 goles de café e quase devolvi. Quando deu 7h30, eu saí. O portão fez aquele rangido de sempre. O caminho até o clube parecia mais comprido, as calçadas escuras, um cachorro latiu, eu nem olhei. O porteiro me reconheceu, abriu sem falar nada. O bar do clube estava apagado. Fui direto para a piscina, que de noite parece um buraco azul morto. Sentei no banco de cimento. Minhas mãos suavam. Eu ouvi o passo dele antes de ver, vagaroso, pesado, o couro do sapato raspando no chão. Ele surgiu do escuro com a gravata afrouxada, a camisa fora do cinto um tanto, um cheiro de colônia misturado com hospital. Eu levantei a mão, afiada. Não me chama assim. Ele parou no meio da palavra, engoliu. Sentou do outro lado do banco, deixando um espaço que parecia uma vida. Você me chamou. Eu vim. Eu coloquei a pasta no meu colo, tirei a pendrive e as cartas, botei tudo sobre o cimento entre nós dois. Ele olhou e ficou sério de um jeito que eu nunca vi. O silêncio pesou. Eu respirei fundo. Eu sempre achei que eu ia te ver aqui para te derrubar. Eu ainda posso. Isso aqui tem nota, tem áudio, tem gente e agora tem carta. Eu encostei a mão na carta de cima. Ele mirou meu dedo, depois o papel, depois meus olhos. Eu conheço esse caderno, ele disse, baixo, um quase sussurro que me deu raiva. Não conhece nada. Minha voz saiu mais alta. Eu me controlei. Eu vim dizer umas coisas e ouvi outras. E não tem muita volta, tá? Então pensa antes de abrir a boca. Ele assentiu, sem arrogância. Fala. Eu respirei errado, tropecei no ar. Você mexeu o dinheiro do hospital, você ajeitou fornecedor, cortou metade do pedreiro, jogou promessa em cima de gente com dor. Você salvou gente, eu sei, mas você também pisou em cima de nome de gente. E eu tenho aqui, ó. Eu bati na pendrive. Ele não correu, não explicou rápido, ficou me olhando como quem aceita um diagnóstico ruim. Teu compromisso é com quem, doutor? Com tua carreira, com a placa, com a campanha? A palavra campanha ficou no ar como fumaça. O olho dele piscou mais devagar. Eu fiz atalho. Fiz. Eu escolhi o que dava para fazer com o dinheiro que tinha e com o dinheiro que não tinha. Eu negociei coisa que devia ser limpa. Eu peguei apoio de empresa por fora, esperando contrapartida. Eu dei prioridade para quem grita mais. E eu dormi mal muitos dias. E em outros, não dormi mal, ele falou, sem floreio. Fiquei surpresa com a frieza. E por quê? Para quê? Para foto? Para se eleger? Ele respirou, apertou a mão no joelho. Para não ver criança morrer na porta. E para não perder o que construí. É isso. Eu sou isso. Não é bonito. Eu estava pronta para o teatro dele. Não veio. Me doeu assim mesmo. Tem mais, eu disse, a garganta travando. Eu peguei a carta de cima e empurrei para ele. Ele esticou a mão como quem pega bicho que morde. Leu 2 linhas. A cara dele mudou. A boca perdeu cor. A mão tremeu. Foi rápido. Quem te deu isso? Minha mãe. Ela? Ele não terminou. Eu encarei. Diz com a tua boca. Não foge. Ele fechou os olhos uma vez. Abriu. Eu sou teu pai. O mundo deu uma rodada curtinha e parou. Eu senti vontade de rir do absurdo. Não ri. A água da piscina estava parada, nenhuma folha, e eu queria jogar uma pedra enorme dentro, só para ouvir barulho. Quanto tempo você sabe? Ele perguntou, baixo. Desde ontem, desde que eu finalmente tive papel, desde que eu tive a coragem dela e a tua covardia na mesa da cozinha. Eu respondi seca. Ele tentou tocar o papel. Eu bati a ponta do dedo na sua mão, deu um estalo. Não encosta nisso como se isso te absolvesse. Ele puxou a mão de volta, engoliu. Eu tive medo, ele disse, os olhos brilhando. Eu tive medo de te perder antes de te ter, medo do escândalo, medo da tua mãe sofrer mais. Eu achava que o melhor era te ver de longe, garantir as coisas grandes, pagar o que desse, ficar de fora do uniforme e da rotina. Eu achei que dava para amar assim. Dá? A última palavra saiu quase um pedido. Eu sorri com nojo. Amar assim? Amar assim é fácil, né? Não suja a mão. Não acorda de madrugada para limpar vômito. Não vai em reunião de escola com vergonha do bilhete. Não fica. Quem ficou foi ele, o que escreveu pelo bem dela. Ele assentiu, rápido. Eu sei que ele ficou. E eu sou grato. E com raiva também. E com inveja. Eu quis te chamar de filha tantas vezes. Eu chamava por dentro. Eu enrolei o cabelo no dedo e soltei.
A raiva e a pena passavam por mim como maré, uma dentro da outra. Tá, ouve. Eu não tô aqui pra te perdoar, nem pra te prender. Eu tô aqui pra fazer você escolher. Ele endireitou a coluna, instinto de defesa. Eu saio da cidade agora. E eu cortei. Não, não é fuga, é abrir mão. Você vai sair da direção do hospital. Vai sair. Não vai botar substituto teu fantoche. A comunidade vai montar um conselho. Vai abrir as contas. Tudo. Essa pendrive vai pro conselho, não pra polícia, ainda. Eu ergui a pendrive. Você vai criar um fundo no nome da minha mãe, Maria das Dores, pros casos de mulher que precisa ir embora com a roupa do corpo. Você vai botar dinheiro agora e todo mês, sem foto, sem teu nome. Ele ia falar e eu levantei a mão. E você vai parar de usar a santidade pra calar a gente. Vai parar de mandar recadinho na rádio. Vai calar e ouvir. E vai me reconhecer. Não no cartório. Eu não quero teu sobrenome agora. Eu quero que você diga o nome dela lá fora, na praça, em voz alta, na frente de todo mundo. Vai dizer que você deve, vai dizer que errou e vai tirar o teu rosto das fotos do hospital. Eu tava tremendo. Eu percebia pelo som da minha própria voz que subia e descia sem controle. Ele respirou 3 vezes, fundo, como quem tenta voltar para uma sala de cirurgia depois de uma notícia ruim. Você acabou de me pedir para eu me matar em público. Eu ri seco. Eu te pedi para viver sem mentira. Ele olhou para o lado, para os degraus da piscina, para o iluminado fraco da luz. Tem campanha. Tem gente que depende de mim. Se eu cair agora, eu bati o punho no banco. O som do concreto me acalmou. Se você não cair agora, você nunca vai. Eu vou te queimar na rádio. Eu vou soltar nome de fornecedor atravessado. Eu vou botar gente para falar do que engoliu anos. Eu acendo o fósforo, doutor. E você sabe que eu acendo. Eu não pisquei. Ele me mediu. Eu vi o medo. Não do processo, não da polícia, da praça, do olhar das beatas. Eu falo, ele disse, como quem decide puxar um dente sozinho. Eu saio da direção. Eu abro as contas. Eu crio o fundo. Eu falo o nome dela. Eu não falo teu ainda. E eu fico nos bastidores se o hospital quiser. Eu não sei como fazer o resto, mas eu tento. A voz deu uma quebrada no final. Não tenta, faz. Ele assentiu. Eu puxei a pendrive de volta, segurei no punho fechado, depois empurrei devagar para ele. Não é presente, é coleira. Se você soltar, eu puxo. Ele pegou com cuidado, como quem pega uma criança dormindo, guardou no bolso de dentro do paletó. Eu me levantei. Minhas pernas quase não obedeceram. Não me chama de minha menina mais, eu falei, sem olhar. Tá. A voz dele veio miúda. E não vai atrás de mim para conversar lembrança. Não tem lembrança minha com você. Ele demorou um segundo. Tem do hospital. Eu virei, os olhos queimando. Eu não sou o hospital. Ele baixou a cabeça. Eu dei 2 passos e parei. Fala do café. Fala que você pisou na minha casa sem pedir. Fala que você me olhou como médico e me olhou como outra coisa. Fala que você não foi santo. Ele fechou os olhos como se cada frase fosse uma pedrada. Tá, eu andei. O eco dos meus passos bateu nos azulejos, voltou. O cheiro de cloro velho entrou pelo nariz. Eu queria chorar ali mesmo. Não chorei. Saí do clube e sentei no banco da rua por 2 minutos, só para reorganizar as partes do meu corpo. Peguei o celular. Tinha 3 ligações do número da rádio comunitária, um áudio da Teresa do salão dizendo: "Não mexe com esse homem, menina. Eles não perdoam mulher que fala alto." E uma mensagem do Júnior, curta: "Eles não abriam a sala amanhã." Eu respondi para a rádio: "Não hoje." Para Teresa, eu mandei um coração torto. Para o Júnior, só um obrigada e apaguei o nome dele da conversa. Eu caminhei até em casa com as mãos no bolso, os ombros duros, a cabeça como um tambor. Antes de subir o portão, eu mandei mensagem para o delegado. "Tô chegando, quero falar." Ele respondeu: "Tô acordado." Entrei e fui direto para o quarto dele. Ele estava sentado do mesmo jeito da noite anterior, só que com a cara de quem não dormiu. Eu fiquei na porta, encostei o ombro no batente. Eu fui lá, no clube. Eu falei com ele. Ele ergueu o queixo só até metade. Ele assumiu? Assumiu. Eu cheguei perto, sentei na cadeira. Eu botei condição. Ele vai sair do hospital, vai abrir as contas, vai fazer um fundo no nome dela e vai falar na praça. O olhar dele mexeu, uma sombra de medo. Isso é perigoso. Eu ri pelo nariz. O que não foi perigoso até agora?
Ele passou a mão na perna nervoso. E você se expõe? Eu levantei a mão. Eu não pedi tua opinião. Eu vim te avisar e te pedir uma coisa. Ele esperou. No dia que ele falar, você fica. Mas fica longe. Não vem me segurar. Não vem me salvar do que eu preciso passar. Não fala por mim pra ninguém. Não dá entrevista. Não dá frase pronta. Não me chama de filha em público. Me deixa em paz. Só um dia. Ele ruborizou de leve. Você me mata assim, ele disse, tentando sorrir. Eu não sorri de volta. Você devia ter pensado nisso quando pegou a caneta. Ele olhou para o chão. Eu te amei como quem segura uma granada e finge que é brinquedo. Ele falou de repente, a voz trêmula. Eu encostei a cabeça na parede. Eu sei. Era isso ou te deixar para um homem que não sabe amar fora do consultório? Ele, mesma frase, redonda, honesta. Eu senti pena do jeito que a gente sente pena de bicho preso no portão. Quis abraçar. Não agracei. Eu não vou te defender. Ele assentiu, quase aliviado. Eu também não vou te atrapalhar. Eu me levantei. Obrigada por não fazer nada, eu disse com crueldade. Ele suspirou, fechou os olhos um segundo. Quando eu estava saindo, ele chamou. Você ainda me chama de pai? Eu parei e fiquei de costas. Pensei um pouco. Hoje, não. Saí do quarto ouvindo o barulho baixo da bombinha na mão dele, o som do ar entrando em alguém que estava aprendendo a respirar de novo. No sábado, a cidade já sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu saí para comprar pão e senti os olhos nos meus ombros. Vai ter pronunciamento domingo, alguém disse alto na fila, só para eu ouvir. Sobre o hospital, outra completou. O apresentador da rádio mandou texto. Domingo eu te chamo no ar. Eu respondi, não. A Teresa apareceu no portão com uma marmita. Come alguma coisa, pelo amor. Eu aceitei. Comi metade. O celular vibrava no tampo da mesa como um bicho. Eu botei no modo avião. Fiquei olhando a parede. Abri a carta da minha mãe e li só a primeira linha. Eu te amei por medo e por coragem. Fechei de novo. Abri a janela. O vento trouxe cheiro de churrasco e poeira. Sentei no chão, encostei a cabeça no sofá. A casa toda parecia respirar comigo, descontaçada. De manhã, a missa demorou mais. O sino bateu torto, como sempre. Eu fui para a praça antes. Sentei no banco de pedra em frente ao chafariz. As crianças corriam na borda, a água espirrava nas pernas. Umas mulheres com véu ajeitando o cabelo. O palanque improvisado com uma caixa de som do lado do coreto. O cartaz da campanha dele pendurado no poste, mais alto que todo mundo. A foto do sorriso branco me deu vontade de cuspir. Eu não cuspi. O delegado chegou e ficou do outro lado da praça, encostado numa árvore, longe do meu corpo e do meu olho. Fez o que eu pedi. Eu agradeci por dentro. A Teresa apareceu do nada, segurou minha mão só um segundo, apertou e soltou. Tô do teu lado, ela disse baixinho. Eu acenei sem conseguir falar. Quando o cortejo saiu da igreja, ele veio atrás, de camisa clara, sem gravata. As beatas cochicharam, os homens do coreto ajeitaram o microfone. Um rapaz testou, alô, alô, deu microfonia. Um chiado cortou o ar e levou meu coração junto por um segundo. Ele subiu os 3 degraus com cuidado, como se tivesse pisando num chão que podia afundar. Eu vi que ele me viu. Ele não desviou o olhar. Eu encostei as mãos no banco e senti o granito frio. O apresentador da paróquia apresentou rápido e passou o microfone. Ele pegou com a mão que eu conheço e que eu odeio, a mão aberta, o gesto de médico que acalma. A praça ficou em suspensão. Até os passarinhos, juro, pareceram segurar o canto. Eu vim pedir licença, ele começou. A voz não falhou. Eu vim pedir perdão. O barulho da água do chafariz ficou mais alto, ou foi a minha cabeça? Ele respirou, olhou para o chão, levantou. Eu errei. Um burburinho correu. Eu devo. Outra onda de som. Eu devo ao hospital, eu devo à cidade, e eu devo a uma mulher. O nome dela saiu inteiro, claro. Maria das Dores. Eu ouvi como se alguém tivesse me chamado para voltar para casa depois de brincar na rua. A praça reagiu com esse barulho que não é aplauso e não é vaia, é gente respirando, pensando ao mesmo tempo. O delegado, lá longe, levou a mão ao rosto. A Teresa apertou meu braço. Eu tremi. Ele continuou. Eu não ouvi. Minha cabeça fechou, minha pele aberta, tudo ao contrário.
Eu só fiquei olhando a boca dele mexer e repeti as duas coisas que eu precisava ouvir. Eu errei. Eu devo. A água espirrou mais forte na borda e molhou meu tênis. Eu não mexi o pé. Eu fiquei. E o barulho que eu estava guardando estourou por dentro de mim, do jeito que estoura uma coisa que ficou muito tempo empurrada para trás no armário, e antes de pensar no que vinha depois, eu só consegui respirar pela primeira vez em anos, como se alguém tivesse aberto uma janela dentro do meu peito. E foi quando ele abaixou o microfone e a praça engoliu o fenal, e eu soube que daqui não tinha mais volta, e me deu um medo e uma paz que quase me fizeram cair. Eu fiquei sentada depois que ele desceu do palanque, como se a praça tivesse me prendido pela cintura, e minhas pernas não lembrassem como é que anda quando a cabeça tá zonza daquele jeito. Teresa me abraçou de lado, sem fazer cena, só encostou o ombro no meu, e foi o suficiente para eu lembrar de respirar direito. O barulho das pessoas voltou aos poucos, como quando a gente tira o dedo do ouvido e ouve o mundo de novo. No chafariz, a água batia do mesmo jeito de sempre, mas eu achei que estava mais alta, ou eu que estava mais baixa. O delegado ficou parado na sombra da árvore, não veio, não me salvou, não se meteu, cumpriu. Eu levantei devagar, ajeitei a blusa, enxuguei um suor frio na nuca e só andei. 2 pessoas me olharam como se eu tivesse feito uma coisa bonita. Outras 2 viraram o rosto como se eu tivesse cuspido na calçada. Eu não respondi nada. Voltei para casa pelo caminho mais curto, a mão roçando na parede caiada, como se eu precisasse de parede para continuar em pé. Em casa, eu fui direto para a cozinha. Botei água no fogo sem pensar. Senti o estalo da boca do fogão, aquele cheiro de gás que passa e o barulhinho da água querendo ferver. Peguei a lata de café e as mãos tremeram. Eu quase derrubei a colher. Eu pensei na minha mãe, no jeito que ela colocava sal quando estava nervosa sem perceber, e eu bebia e fingia que estava bom. Eu pensei, hoje não, e eu me segurei. Coloquei o pó, mexi com calma, açúcar no ponto. Quando fui levar a xícara à boca, a lágrima veio, teimosa, pronta para cair dentro. Eu virei o rosto, deixei ela cair no chão, não no café. Dei o primeiro gole e o gosto era simples, café. Eu sentei na cadeira velha, essa que range quando eu balanço a perna, e fiquei ali, bebendo de pouquinho, esperando o corpo avisar que estava tudo certo em não desabar. Não desabei, mas também não fiquei forte de uma hora para outra. Fiquei no meio, um meio que doeu, mas que dava para atravessar com o tempo. À tarde, a cidade virou uma boca cheia de dente. Mordeu e soprou em cima de mim. Tinha mensagem me chamando de corajosa, tinha áudio dizendo que eu era ingrata. Eu desliguei as notificações. A rádio me ligou 3 vezes, eu recusei as 3. Eu abri a janela e deixei o barulho de fora entrar, sem filtrar. Vendedor de picolé, moto fazendo zoada na subida, criança gritando gol em voz fina. Eu lembrei do que eu tinha dito para mim mesma quando sentei naquele banco na praça. Eu vou ficar, não por orgulho, por necessidade. Eu preciso ver com meus próprios olhos o que eu botei para rodar. Eu quero ter certeza de que não era só conversa bonita no calor do domingo. Eu parei de falar sozinha e fui tomar banho. A água caiu morna, a poeira da praça escorreu pelo ralo e eu fiquei olhando a água sumindo como se fosse um pensamento indo embora pela primeira vez sem resistência. Quando vesti uma camiseta limpa, eu me vi no espelho e estranhei. Tava a mesma cara, mas tinha um espaço novo atrás dos olhos, como se uma janela tivesse sido aberta num quarto abafado. No dia seguinte, teve reunião embaixo do quiosque. Nunca vi tanta gente cabendo num lugar tão pequeno. Cadeira de plástico de tudo quanto é bar emprestada, planilha impressa em folha sulfite, gente da associação com a caneta na orelha, gente do bairro com a criança no colo, o velhinho que sempre fala alto sentado na frente. Eu encostei numa coluna e fiquei quieta. Não era meu lugar falar ali, era meu lugar ouvir. O contador novo abriu os números, explicou devagar. Falou de entrada, de saída, de nota fria, de nome de empresa que a gente conhece de fachada. Alguém xingou, alguém agradeceu, alguém chorou baixinho. O nome da minha mãe apareceu num papel timbrado. Fundo Maria das Dores, letra preta, simples. A moça da assistência leu o que o dinheiro podia cobrir. Advogado, exame, passagem, noite em pousada longe do agressor, celular novo com chip que o homem não sabe. Eu mordi o lábio. Veio uma mulher do final do bairro e encostou em mim depois.
Perguntou se era verdade que tinha ônibus para a capital no dia seguinte. Eu disse que sim, que a gente ia resolver o documento na mesma manhã. Ela olhou para mim como se eu fosse policial e anjo ao mesmo tempo. Eu disse, eu sou só a filha dela. Ela sorriu sem entender e me abraçou rápido. Eu desenrolei 2 coisas pelo celular. Dei número, peguei número. Saí do quiosque mais cansada do que se eu tivesse corrido a cidade, mas com a cabeça por um triz no lugar. O hospital, que sempre foi um prédio com cheiro de medicamento e fé, ficou mais barulhento de papel. Eu passei lá num dia de visita, não para visitar ninguém, só para andar pelos corredores e ver se o ar mudou. Mudou um tiquinho. Os olhos das pessoas, quando viam as placas novas, com o nome de setor sem foto de ninguém, mostravam uma curiosidade que eu nunca vi. O quadro com a equipe ganhou mais nomes, menos sorrisos forçados. Na portaria tinha um aviso desengonçado com um grampo torto, dizendo que as contas iam ser publicadas no mural e no site da prefeitura. Eu fiquei olhando o aviso como quem olha a roupa no varal. Cheiro de lysoforme igual, conversa de enfermeira igual, mas a parede estava dizendo outra coisa. Eu vi ele vindo pelo corredor, de cabeça baixa, sem jaleco. Estava com uma pasta na mão. Me viu, não veio. Me perguntou com o olho se podia. Eu fiz que sim. Ele parou a uma distância segura. Disse, tá aqui o comprovante do fundo deste mês e os comprovantes das passagens de ontem. Eu peguei sem encostar na pele dele. Obrigada. Ele respirou como quem estava segurando a respiração há anos. Eu não vou mais na rádio. Eu assenti. Eu sei. Ele olhou para o chão, para o azulejo, para o teto, para qualquer lugar que não fosse meus olhos. Eu tô tentando ouvir. Eu percebi. A gente ficou uns 3 segundos nesse nada. Ele saiu. Eu não tremi. Nem me deu vontade de vomitar. Eu só senti um cansaço pequeno, desses que dá depois que a gente faz faxina e a casa tá cheirando água sanitária. Em casa, o delegado começou a andar diferente dentro dos cômodos. Passou a bater na porta antes de entrar na cozinha, como se minha cozinha fosse agora um território que ele precisava pedir licença. No começo, me deu raiva. Depois, entendi que ele estava tentando acertar o passo comigo. Torto, lento, mas tentando. Ele aparecia no quintal com a bombinha de asma no bolso, sentava do meu lado na mureta, ficava falando do tomateiro que precisava de estaca nova, do cachorro do vizinho que estava triste, da novela que repetia coisa. Às vezes, ele calava junto comigo, que era o melhor que ele podia me dar. Um dia, eu fiz café e levei para ele sem palavra. Ele tomou e disse, sem sal, meio brincando, meio pedindo desculpa sem falar a palavra. Eu sorri de canto. Aprendi. Ele engoliu um pedaço de culpa com o café, eu vi. À noite, ele pegou o caderno da minha mãe e passou a mão na capa, com cuidado. Não abriu, devolveu no lugar. Ela escrevia bonito, ele disse, quase uma pergunta. Escrevia do jeito que doía menos, eu respondi, e a gente ficou nisso. Depois, me perguntou se precisava ir comigo no cemitério. Eu disse que precisava não. Ele ficou aliviado e triste ao mesmo tempo. Eu também. Eu voltei para as cartas quando a casa ficou em silêncio de tarde, com o sol entrando torto pela janela e a poeira dançando os mesmos passos de sempre. Eu abri só mais uma por dia. Não dava para devorar. Eu lia 2 linhas e parava. Eu te vi dormir e pedi perdão por dentro, ela escreveu num pedaço. Eu quase fugi com você uma madrugada, ela escreveu em outro. E eu vi a mala no chão da cozinha que nunca saiu do lugar. Eu não fiz cena, eu só respirava mais fundo e dobrava o papel com cuidado. Eu comecei a ver minha mãe inteira, menos personagem, mais mulher, nem santa, nem vadia, só ela. Eu ia pro fogão e fazia arroz do jeito que ela me ensinou quando eu tinha 13, aquela medida de água que até hoje me deixa segura. Eu percebia que enquanto mexia, minhas mãos tremiam menos. Quando o café ficava pronto, eu botava na xícara e ficava uns segundos olhando a superfície preta, esperando alguma lembrança difícil vir. Às vezes vinha. Às vezes vinha um cheiro de sabão em pó velho e eu sentia vontade de chorar. Aí eu chorava em cima da pia, não na xícara, e depois tomava. O gosto ficava inteiro. Teve um dia que eu fui no cemitério com uma flor boba do quintal. Não levei nada caro, só levei a flor e a vontade de falar sem plateia. Fiquei em pé na frente do nome dela, que estava com as letras gastas, e demorei para começar. Quando comecei, foi simples.
Eu disse, mãe, deu certo do nosso jeito, tá? Falei que eu estava comendo melhor, dormindo um pouquinho mais, trabalhando de voluntária nos encaminhamentos do fundo com a Teresa me cutucando para comer fruta. Eu disse que eu ainda sentia raiva às vezes e que eu não ia fingir que acabou, mas que a raiva estava mais macia, como se tivesse perdido os dentes. Eu falei do delegado que estava aprendendo a ficar quieto e do outro que estava aprendendo a ficar atrás, e que nenhum dos dois era herói ou monstro na minha casa. Eu toquei na pedra fria e senti uma calma esquisita, uma calma que não é alegria nem esquecimento, é só calma. Quando fui virar, o vento mexeu no meu cabelo, eu ajeitei e ri sozinha, porque pensei que ela ia reclamar que eu não penteio direito até hoje. Eu voltei para casa leve, mas não leve daquela leveza besta que passa, leve de estar respirando sem dor. A rádio tentou me pegar pela vaidade. Mandaram mensagem dizendo que eu podia contar do fundo e chamar as doações. Tentei. Escrevi um texto e não reconheci minha voz. Apaguei. Mandei só 2 linhas. As contas do hospital estão abertas na praça e no site. O Fundo Maria das Dores existe. Quem precisar, procure a associação, eu tô lá às quartas. Passou no programa sem louro, sem briga. O apresentador ficou sem graça. Eu ouvi de levíssimo pela janela da vizinha. A cidade engoliu. Não teve espetáculo, graças a Deus. O que teve foi o cartaz colado no poste na esquina, com o número de telefone impresso errado. Eu peguei uma caneta e corrigi, com letra grande. Uma menina de chinelo parou para anotar no celular. Serve para amiga da minha mãe? Serve. Tudo que era nosso e escondido agora tinha onde encostar. Quando eu deitava à noite, não vinha mais aquele filme de vingança na minha cabeça. Vinha a imagem de uma mulher com mochila na rodoviária, sentando na poltrona e respirando aliviada porque o ônibus saiu na hora. Isso me fazia dormir. A cidade não ficou boazinha, não. Tinha gente que passava do meu lado na feira e falava, de nada, alto, como se eu tivesse recebido uma benesse. Tinha outra que fazia de conta que nem me via, mas acelerava a conversa para comentar quando eu passava. Eu comecei a sair de casa no horário em que o sol não é caro nem barato. Me servia mais. Eu encontrava a professora do primário no açougue e ela me abraçava com os 2 braços, apertado, e dizia, "Tô orgulhosa, viu?" E eu quase chorava no balcão da carne. Depois, eu encontrava um homem que foi paciente do hospital e ele me perguntava por que eu queria derrubar quem salvou gente como ele. Eu respirava, contava até 5 e respondia, "Eu não derrubei, eu tirei ele do altar." Ele franzia a testa. "Dá no mesmo?" Eu sorria sem dente. "Pra mim, não." E seguia. Eu acostumei a não ganhar. Nem precisava. Eu já tinha ganhado um espaço que eu não sabia que existia, entre o sim e o não dos outros. Ele, o doutor, sumiu das fotos novas e dos corredores em horário de pico. Eu, às vezes, vi o carro dele encostar rápido à noite para uma reunião com o conselho e ir embora sem buzinar. Teve um dia que ele me mandou mensagem com foto de nota fiscal e valor depositado, sem nenhuma frase a mais. Eu respondi, recebido. Outra vez, ele mandou um áudio perguntando se tinha algum caso urgente, porque ele podia intermediar vaga em outra cidade. Eu pensei por uns segundos e respondi, tem, mas passa pelo conselho, não por mim. Ele respondeu, desculpa. Eu senti que estava educando um homem velho e que isso cansa, mas eu lembrei que eu fiz esse acordo e que a coleira que eu botei não podia afrouxar sem controle. Ainda assim, teve uma manhã que eu vi ele no corredor do hospital, parado num canto, chorando baixo, sem ninguém por perto. Eu vi de longe. Eu virei o rosto. Eu não sou santa. Eu não fui consolar. Eu só entendi que chorar também era parte do que ele devia. E fui embora com a sensação de que pela primeira vez ninguém estava representando nada. Nem ele, nem eu. O delegado, de vez em quando, ensaia um filha na minha frente e engole. Eu percebo pela alegria triste no olho dele quando eu digo bom dia, mais macio do que o normal. Um dia, ele saiu de casa com o chapéu velho de domingo e voltou com uma muda de manjericão.
plantou num vaso torto e me entregou sem discurso. Eu deixei na janela da cozinha. Quando o vento bate, o cheiro entra e me acalma de um jeito besta, quase engraçado. Ele começou a cozinhar às vezes, mal, mas tentou. Arroz grudado, feijão sem sal, e eu pensei que o mundo estava caprichando na piada, mas eu comi e ele riu de si mesmo e eu ri junto. Outro dia, a gente caminhou até a esquina da praça e ele parou, olhou o chafariz e disse: "Eu nunca entendi por que esse barulho acalma." Eu respondi: "Porque parece aplauso de água." Ele riu com os olhos e eu percebi que, no fundo, eu ainda conseguia brincar sem culpa. Isso, para mim, valeu uma tarde inteira de terapia que eu não fiz. Eu tenho arrependimento, sim, falo sem medo. Eu poderia ter esperado e soltado tudo, queimado geral, vendo a cidade arder com a coragem que me faltou anos atrás. Eu poderia ter sentado na cadeira da rádio e contado nome por nome com gosto. Eu não fiz, eu negociei. Eu troquei queda por mudança, escândalo por coisa que se mantém de pé. Não foi por bondade, foi por sobrevivência, foi por mim. Eu tinha ódio demais dentro do peito. Se eu derrubasse tudo, ia sobrar o quê? Entulho. E eu não tenho braço para reconstruir a cidade sozinha. Eu escolhi um caminho que me deixa dormir. Não todas as noites, mas mais noites do que antes. Quando me chamam de covarde por isso, eu ouço. Eu me pergunto de novo, e até agora sempre volto para o mesmo lugar. Eu queria ser vista, não como filha de ninguém, como eu. Era isso que doía desde sempre, e eu não sabia. No dia da praça, quando ele disse o nome da minha mãe, a cidade me olhou de um jeito diferente, e eu me olhei. Foi o suficiente para começar a fechar um buraco. O que eu aprendi, se é que dá para botar assim numa frase, é que, às vezes, a gente confunde vingança com amor atrasado. Eu persegui aquele homem por anos, dizendo que era justiça. Tinha justiça, sim, mas tinha também um pedaço meu querendo que ele me enxergasse e sofresse. Quando eu percebi isso, eu tive vergonha de mim e coragem por mim ao mesmo tempo. Eu segui e fiz do meu jeito, sem santo e sem espetáculo. Eu não lavo a mão. Eu sei onde eu pisei, eu sei onde eu peguei leve demais. Eu vou conviver com isso. Do mesmo jeito que eu vou conviver com a lembrança do café com sal, que hoje virou outra coisa aqui em casa. Virou um cuidado. Eu preparo devagar, eu olho, eu confiro, eu deixo a lágrima cair fora da xícara. E se um dia cair dentro, tudo bem. Eu não vou morrer por isso. Eu aprendi a não virar esse copo de uma vez só. Se você ficou até aqui comigo, ouvindo essa voz que tremeu e agora tá mais firme, eu queria te pedir uma coisa pequena. Me diz teu nome e de onde você tá me ouvindo ou assistindo. Eu gosto de saber com quem eu tô falando, em que cozinha ou sala minha história encostou. Me ajuda a lembrar que do outro lado também tem gente de verdade, vivendo suas coisas que doem e que curam no tempo delas. Eu leio, eu guardo, eu prometo respeito. Eu não sei o que vai ser daqui a 1 ano. Eu não planejo mais em pacotes. Eu acordo, faço café, passo no quiosque, assino um papel, ajudo uma mulher a pegar ônibus. Olho o hospital de longe, aceno para quem acena. Quando me dá vontade de ir embora, eu sento no banco da praça e escuto a água do chafariz. O sino continua batendo torto. As crianças continuam correndo em volta, gritando gol, pedindo picolé. Eu quero ficar mais um pouco. Eu quero ver a cidade me conhecendo de novo, sem legenda. E, se eu precisar ir, eu vou sem drama. Mas, por enquanto, eu fico. Eu fico e falo, baixo ou alto, tanto faz, do jeito que dá, do jeito que eu sou. Porque de verdade, eu tô aqui, do jeito que eu sou. E não tenho mais medo do que acontece quando a gente fala em voz alta.